Vamos para o seu Cândido Portinari. Não era a questão que eu achava que estava primeiro. Então, vamos lá. Portinari é um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX e tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. Na questão do Enem, ali já aparecia as obras dele, mas no Classroom eu não consigo deixar igual. Cândido Portinari, em seu livro Retalhos de Minha Vida de Infância, descreve os pés dos trabalhadores. Então, vai lá a descrição que ele deu. Pés disformes, pés que podem contar uma história. Confundiam-se com as pedras e os espinhos, pés semelhantes aos mapas, com montes e vales, vincos como rios. Vocês conseguem imaginar, gente, esse pé que ele está descrevendo? Um pé feio. Eu quase vejo, mas eu quase vejo, assim, o pé do trabalhador. Pés sofridos com muitos e muitos quilômetros de marcha, pés que só os santos têm. Sobre a terra, difícil era distingui-los. Agarrados ao solo, eram como alicerces, muitas vezes suportavam apenas um corpo franzino e doente. As fantasias sobre o novo mundo, a diversidade da natureza e do homem americano e a crítica social foram os temas que inspiraram muitos artistas ao longo de nossa história. Dentre essas imagens, a que melhor caracteriza a crítica social contida do texto do Portinari a gente vai ter ali várias obras do Portinari, tá ok? Aqui, ó, a primeira, Baile na Roça, que eu mostrei para vocês, aqui tem Os Retirantes, aqui também faz parte da série Os Retirantes, aqui tem um cangaceiro, aqui já tá uma linha mais moderna, e por último ali uma fotografia. Aí vem as opções com obras que não são do Portinari aqui para você assinalar. Ele quer saber nessas obras aqui, ó. Essa moderna, essa fotografia de pés, aqui outra fotografia e tal, qual que combina não com a obra do Portinari, citada ali como exemplo na frente, aquilo ali é conhecimento. Ele quer saber o que combina com o que o Portinari falou. Então, o que mais combina, falando desses pés de agricultores, não são obras de arte modernas como esta aqui é de cima. Nem aqui o indígena tacando uma flecha. A que mais combina é essa fotografia aqui, ó, que foi tirada pelo Sebastião Salgado, que vão mostrar o pé do trabalhador lá, calção da Havaiana, tudo. Então, sobre a exposição da Anita Malfatti, que a gente já conversou em 1917, que muito influenciaria a Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato escreveu em um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação o seguinte: há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem as coisas e, em consequência, fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotado para a concretização das emoções estéticas os processos clássicos dos grandes mestres. O que ele está falando aí? Justamente da arte acadêmica, arte clássica, dos grandes mestres como o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, essa galera aí. Outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras, sob sugestão estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Então, ali quando ele já fala vem anormalmente a natureza, ele está dando indicação da arte moderna. Por quê? O que ela faz? Ela vai deformar a natureza. Ela vai deixar a natureza não como o que a gente vê no dia a dia, vai deixar de forma anormal, né? Ó, e ali ele diz até como furúnculos da cultura excessiva. Ou seja, ele acha que a galera aí estudou tanto que está vendo de maneira anormal as coisas. Mais ou menos que nem a gente no fim do ano, por exemplo. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Aí ele pergunta, em qual das obras abaixo identifica-se o estilo de Anita Malfatti, criticado por Monteiro Lobato no artigo? Vejam, a gente tem obras ali, todas são da Anita Malfatti. Então, aqui, o Acesso a Montserrat já tem uma característica meio modernista ali, mas você ainda percebe, ó, a perspectiva acadêmica, a escada, aqui uma natureza morta, ó, né? São temas, aqui a Santa, temas que fazem parte da arte acadêmica, a Santa Ceia também é arte acadêmica. Quem que está diferente de tudo aí?
a boba. Então, a resposta correta, que faz parte da crítica do Monteiro Lobato, seria a boba. Não sei em que letra que vai aparecer para vocês aí, porque eu pedi para ele ir mudando a ordem das letras. Número 3, de novo, a questão da Anitta. Após estudar na Europa, Anitta Malfatti retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anitta se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anitta Malfatti e outros artistas modernistas. O que eles fizeram? Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Gente, essa já é de cara a resposta correta. Vou explicar por que as outras estão erradas. A próxima ali. Defenderam a liberdade limitada do uso da cor. Vejam, a arte moderna tem por característica justamente ilimitar a criatividade. A partir do momento ali que coloca a liberdade limitada, não é moderno. Tá? Então, ali já dá que é errada a questão. Continuando lá, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Não, né? Pelo contrário, quando é acadêmico, o uso da cor é restrito. Por que é restrito? Porque tem que imitar a natureza. A próxima, representava a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Total errado, né, gente? A ideia é deformar, não é copiar fielmente nada. A próxima, mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. O academicismo não tem essa liberdade toda, né? Na arte moderna, que você não vai ter limite, então tá errado. Próximo, buscar a liberdade na composição de suas figuras, respeitando o limite de temas abordados. Quem tem limite de tema é a arte acadêmica, a arte moderna não tem limite nenhum. Beleza? Número 4. O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. É o que eu falei, foi o último evento, assim, né? Tomando como referência o quadro Mamoeiro, identifica-se que nas artes plásticas a imagem passa a valer mais do que as formas vanguardistas. Tá errado, né? O que importa são as novas formas. Letra B. A forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. Então, essa aqui seria correta. A natureza passa a ser admirada como um espaço utópico. O que é algo utópico, gente? É algo dos sonhos que é uma coisa tão boa que é inalcançável. Né? Tá errado. Letra D. A imagem privilegia uma ação moderna e industrializada. Não é o caso dessa obra aqui. Talvez se estivesse se tratando daquela obra da fábrica mesmo, que tem as torres da fábrica e tal, a gente até podia achar que era essa, mas não é o caso. Letra E. A forma apresenta contornos e detalhes humanos. Em algumas partes, mas não nela inteira, tá? Então, a resposta é essa aqui, ó. Forma estética ganha as linhas retas e valoriza o cotidiano, que tá aqui, ó. É o dia a dia das pessoas. Inclusive, os seres humanos aqui, os contornos deles não parecem humanos. Vamos para a próxima ali. A roupa, bem é que eu estava falando, que dessa aqui até dava para falar de uma coisa mais industrial. 5. Desiguais na fisionomia, na cor e na raça, o que lhes assegura identidade peculiar são iguais enquanto frente de trabalho. Ou seja, não importa a tua cor, teu credo, nada. Meu filho, você como mão de obra é igual ao outro. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alçam verticalmente. Aqui. No mais, em todo o quadro, rostos colados um ao outro, em pirâmide, que tende a se prolongar infinitamente, como mercadoria que se acumula pelo quadro afora. O texto aponta no quadro de Tarsila do Amaral um tema que também se encontra nos versos transcritos em. Então, veja, está perguntando ali, né, com o que vai combinar, com qual desses textos ali embaixo, que foram todos transcritos de poetas brasileiros. Então, do Ferreira Goulart.
O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, que eu digitei errado, e sua vida fechada em arquivo. Próximo. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima. Né? É do Morte e Vida Severina, né? Do João Cabral de Melo Neto. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada, à parte. Isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. A próxima opção. Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoravam. Mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam pelas costas e aquecem. Aí, com certeza, está falando dos indígenas, né, gente? Não precisa nem pensar muito. Do poema do Vinícius de Moraes, lindamente musicado, foi o Ney Mato Grosso, lembrei. É linda a música. Do lobisomem? Vira, homem, vira. Esse mesmo. Conheço. Na verdade, assim, ele não musicou, a música ficou famosa com a voz dele, porque ele sempre diz que ele não compõe, né, ele só interpreta. Bom, vamos lá. Pense nas meninas, cegas inexatas, pense nas mulheres, rotas alteradas, do Vinícius de Moraes. Gente, a única aqui que vai falar sobre o trabalhador que é visto como se fosse massa é o João Cabral de Melo Neto, né? Porque somos muitos severinos, né? Ou seja, iguais em tudo e na sina. Não importa ter um nome, né? Mas a vida é a mesma. Então, quando você vê esse monte de funcionários ali, de operários da Tarsila, o que você está vendo? Um monte de severino, tudo com a mesma sina de trabalhar, abrandar essas pedras suando-se muito em cima. Então, vamos trabalhar a matéria-prima suando, e é essa a nossa sina, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Somos todos iguais, não se vê, né, nos operários a pessoa, o ser humano. Então, é essa aí a resposta certa. Vale lembrar que a Tarsila ela faz essa série depois que ela vai para a União Soviética e tem contato com o socialismo lá. Né? Então, ela vai fazer justamente essa crítica pesada à maneira que os operários, né, a mão de obra é tratada aqui no Brasil, como se fossem números e não seres humanos. Né? Por isso, essa cadeia, essa pirâmide que parece ser infinita, que ela coloca ali na obra. E agora, de novo, né, o seu Flávio de Carvalho. Em 1956, o artista Flávio de Rezende Carvalho, desfilou pela Avenida Paulista com o traje New Look, uma proposta tropical para o guarda-roupa masculino. Suas obras mais conhecidas são relacionadas à performance. A imagem permite relacionar como características dessa manifestação artística o uso. Então, vamos lá. A primeira lá, da intimidade. Gente, intimidade não é exatamente o que vai aparecer ali na obra dele, né? Ele tá vestidinho e tal. É um ato político? É. Por quê? Porque todo ato que gera uma mudança na sociedade é um ato político, goste de você de política ou não. Tá? E do corpo, o corpo dele. Então, até essa parte aqui, a parte política do corpo tá certa. Intimidade, não. Da moda, pode até ser. Do drama e do humor. Do humor até sim, porque esse choque com certeza fez as pessoas rirem, mas não é uma atitude dramática, né? Aqui, do espaço urbano, onde ele tá, ok. Intimidade, não, como já falei para vocês. Aqui, ó, gente, do corpo, sim, ao uso do corpo, da provocação e da moda. Essa é a correta. Por quê? Que nem eu falei para vocês, se a gente vê hoje um homem de saia na rua, a gente já estranha. Imagine em 1956, ó, que é quando ele fez essa performance. Então, claro que ele sabia que tinha uma provocação ali. E da moda, né? E a questão de moda, que é o que ele está propondo, que é o new look. E a última aqui, a questão da dor, não tem presença. Ironia, com certeza, né? Mas dor não tem ali. Vamos para a próxima. Aqui. As primeiras ações acerca do patrimônio histórico do Brasil datam de 1930. Gente, veja que recente. De toda a nossa história,
as ações em vista de tornar as coisas patrimônio histórico é de 1930, gente. É muito pouco. Acho que é por isso que o Brasil não valoriza a história mesmo. Com a criação, quem sabe, né, as próximas gerações. Com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SFAM, em 1937. Nesse período, o conceito que norteou a política de patrimônio limitou seus monumentos arquitetônicos relacionados ao passado brasileiro e vinculava-se aos ideais modernistas de conhecer, compreender, recriar o Brasil por meio da valorização da tradição. Então, olha que importante de novo, gente, a proposta do modernismo, né, que a gente pensa no agora, trazendo essa coisa de valorizar a tradição e por aí norteando, né, a criação de um patrimônio artístico histórico do Brasil. Considerando o contexto mencionado, a criação dessa política patrimonial objetivou a... Então, qual que era o objetivo de se criar um patrimônio histórico e artístico nacional? Consolidação de historiografia oficial. Vejam, a historiografia oficial vai depender do que cada período de cada governo considera aquilo oficial. Então, não vai consolidar. Tanto é que a história que a minha geração estudou é diferente da história que vocês estudam agora. É difícil você ter uma consolidação da historiografia, porque essa historiografia também ela vai se modificando dependendo das pesquisas novas que surgem, das tecnologias novas que surgem. Então, essa daí é bem complicado pensar nessa consolidação. Definição do mercado cultural. A ideia de você guardar o patrimônio artístico histórico nacional não tem relação com o mercado, tá? Porque a ideia não é venda, é preservação para que as sociedades vindouras tenham acesso àquilo, possam reconhecer a sua história através do que estão vendo. Próximo, afirmação da identidade nacional. Esta é a correta. Por quê? Quando eu conheço e compreendo o meu país, né, valorizando as minhas tradições, eu vou valorizar a minha identidade enquanto pessoa, enquanto brasileiro, ok? Então, isso cria uma identidade nacional do povo com o seu país, e isso torna a pessoa mais forte. Não quero dizer com isso você ter ódio de outras pátrias, não é uma questão de xenofobia, é uma questão mesmo de você ter orgulho de ser brasileiro, ok? Eu tenho orgulho de ser brasileira, nem por isso eu tenho que odiar o argentino, sei lá, o inglês. Você não precisa detestar o outro, né? É uma valorização do que é seu. Diga, meu anjo. O que é xenofobia? Xenofobia é quem não gosta de pessoas que tenham outra cultura, que sejam de outra, tenham outras nacionalidades, não gosta de imigrante. Você gostar do teu país, você valorizar, não implica você se achar melhor que o outro. Implica você não se achar pior que o outro, né? Que o brasileiro tem essa coisa desse complexo de vira-lata que acha que é pior do que das outras nações. Não somos. Nós somos maravilhosos, tanto quanto as pessoas das outras nações. Divulgação de sítios arqueológicos. Também, mas não só, tá? Porque patrimônio histórico não está só relacionado a sítio arqueológico da pré-história, dos tempos passados. A gente tem, por exemplo, ali no Largo da Ordem, no centro de Curitiba, a proibição de você desmanchar as construções, porque elas são da época do Brasil colônia. Então, não é um sítio arqueológico, mas você está preservando a identidade daquele local. Tá ok? Que é bem bacana, até porque, assim, se você é um turista e você sai do seu lugar para visitar outro, onde você vai? No centro histórico, tá? Então, é uma coisa, assim, que serve, além da gente valorizar a nossa cultura, né, também serve para mostrar para os outros o que nós temos de bom. Ok? Universalização de saberes museológicos também é uma das características de você ter o IFAM, mas no caso, o objetivo maior é, através de tudo isso, de universalizar saber museológico, de divulgar sítio arqueológico, se interessar pela historiografia, tudo isso vai fazer
vai fazer parte de uma afirmação da nossa identidade nacional. Isso não quer dizer que a gente não veja os defeitos do nosso país. Isso quer dizer que a gente também vê as qualidades. A questão número 8. Acho muito fofa essa questão. Texto 1. Andavam na praia quando saímos, 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas, que muito agradavam. Faz parte da carta do Pero Vaz de Caminha. Para quem não sabe ou não lembra, o Pero Vaz de Caminha, ele era tipo um cara, um notário, um cara de cartório, entendeu? Que ele fazia os registros oficiais do que estava acontecendo na descoberta do Brasil pela Europa, né? Porque os nossos indígenas já tinham descoberto isso aqui há muito tempo, e mandava, né, para que a corte ficasse sabendo. Então vejam que o Pero Vaz de Caminha, ele não faz uma leitura preconceituosa do nosso indígena, ele faz uma leitura afetiva até, né, dele. Depois que o pessoal subverteu tudo e começaram a tratar os coitados dos nossos indígenas, né, como escravos, e enfim, tudo que a gente vê até hoje, né, que nós estamos vendo problema de demarcação acontecendo agora ainda de invasão. Aí nós temos esse daqui, que é o texto 2, que é uma tela modernista pintada pelo Portinari, cujo tema é Descobrimento do Brasil. Então a gente vê uma linguagem aqui bem mais moderna, né, gente? Vejam, os corpos são mais geometrizados e tal, tá falando a mesma coisa que o Pero Vaz de Caminha, só que veja aqui a gente tem uma criança que não quer olhar, outro aqui tampando a visão, outros exaltados, enfim, faz parte da leitura da obra. Pertencente ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. As duas. Da leitura dos textos, constata-se que... Então, veja, ele está pedindo aí o que você entendeu ao mesmo tempo das duas obras de arte. Então, vamos lá. A carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras. E preocupa-se apenas com estética literária. Cara, não, o cara era notário, tá? Ele era tipo tabelião da época, então ele estava só registrando. É bonito quando a gente lê? Por quê? Porque era a forma de se escrever naquela época. Mas ele não era um poeta, então ele não estava preocupado só com a estética, ele estava contando o que ele estava vendo. Apesar do texto ser muito bonito, não é essa a resposta correta. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal, no caso da carta do Pero Vaz de Caminha, e não verbal, no caso do Portinari, cumprem a mesma função social e artística. O que vocês acham? Estética artística, o que seria? Bem, se eu estou falando de estética, eu estou falando da questão de beleza. Artística também não deixa de ser. Tá? Agora vejam, a mensagem que o Portinari passa e que o Pero Vaz de Caminha passam nas obras é a mesma? Eu acho que Veja, o tema é o mesmo, né? Mas vejam, o Pero Vaz de Caminha, ele está falando do que ele viu nos indígenas, né? Como eles estavam. Né, andavam tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes. Vejam, aqui eles parecem bem dispostos. Olha a expressão desse menino. E desse aqui que não quer ver. Né? Eles não... Pois é. Então, eles vejam que mostra diferente. A interpretação do Pero Vaz de Caminha é uma interpretação meio romantizada, né? Do jeito que ele estava vendo o indígena. Aqui é do Portinari, não. Por quê? Diferente do Caminha, que não sabia o que ia acontecer com esses indígenas, o Portinari já sabia o que aconteceu com esses indígenas, que foram literalmente massacrados. Então, não é a mesma leitura, não vai ter a mesma função social. Porque a função social da carta do Pero Vaz de Caminha era informar a corte portuguesa. E a função da obra do Portinari é justamente fazer uma crítica ao que os portugueses fizeram para os indígenas.
Por isso não tem, o tema é o mesmo, mas a função não é. Deu para entender? A pintura e a carta de caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes. Mais ou menos, né? O Portinari também era descendente de europeu, porque afinal quem faz a manifestação aqui na obra do Portinari é o Portinari, não os indígenas. Produzidas num mesmo momento histórico. Gente, não. Um é produzido em 1500, né? O outro é produzido lá no modernismo, século XX. Então, entre o século XV, XVI e o século XX, a gente tem uma trajetória bem grande aí. Então, não estão no mesmo momento histórico, tanto que apresentam coisas diferentes. Próximo. A carta, como testemunho histórico-político, e é um testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. Beleza, porque ele estava vindo transformar o Brasil em colônia, então ele é o colonizador. Gente da terra e indígena. E a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Vamos voltar ali na obra. Olha só, quem está em primeiro plano é quem aparece mais perto da gente na obra. Quem está mais perto da gente são os indígenas. Em segundo plano, a gente tem o que deve ser a praia. Em terceiro plano, a gente tem o mar aqui com o navio. Em quarto plano, o céu. Então, sim, essa é a resposta correta. A última, a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, verdade, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Pelo contrário, né? Toda geométrica a forma ali, então não dá para dizer que é acadêmico. Isso aqui é uma pintura moderna, não tem nada de acadêmica, então está errado. Vamos para a próxima. Aquarela do Brasil. Acredito que todos conheçam essa música do Ari Barroso. Não vou fazer a leitura, essa questão é mais histórica, ok? Muito usado no Estado Novo de Vargas, a composição de Ari Barroso, um exemplo típico de. Então vejam o que diz a música ali, né? Meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou te cantar nos meus versos, tudo é bonito ali, né? Então, para que servia isso? Propaganda eleitoral. Gente, nessa música não é enaltecido este lado ou aquele lado, esse governo, o governo anterior, nada disso. Então, não faz propaganda eleitoral. Música de sátira. Ela não usa de ironia essa música. O Ari Barroso realmente ele estava contando o que ele via do Brasil e ele achava bonito. Então, não é uma música de sátira, como a gente vê, por exemplo, nas músicas do Gabriel Pensador, que falam do Brasil e tal. Ela não tem esse viés. Então, não é. Samba de exaltação. Sim, o ritmo que o Ari Barroso trabalhava era samba. Ele está exaltando alguma coisa na letra da música? Tá. Sim. Diga. Sim, está exaltando o Brasil, né? Então, essa é a correta. E no revolucionário, não é que ele não está pedindo para mudar nada ali. E nem marchinha de protesto, porque ele não está protestando. Então, está diretamente relacionada ali à letra, né? A pessoa só tinha que conhecer um pouquinho, saber um pouquinho de Ari Barroso, ou já ter ouvido a música para saber que é um samba. Então, não era uma questão muito difícil. O link para a música é coisa minha, tá? Não tem na questão do Enem. Mas ela é tão linda. Então, vamos para a próxima lá. Aqui, ai, gente, coisas do Chico Buarque de Holanda, né? Vamos lá. Também deixei o link da música ali. Na canção, Chico Buarque trabalha uma determinada função de linguagem para marcar a subjetividade do eu lírico ante as atrizes que ele admira. A intensidade dessa admiração está marcada, nem precisava tudo isso, né? Era só perguntar onde que está marcada a admiração dele. Nem precisava de tantos floreios. Então, é natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Ó, tomava um banho na minha frente para sair com outro cara, ele não está falando de admiração nenhuma aqui. Escolhia qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz, também não está demonstrando admiração. Naturalmente, ela sorria, até aí tudo bem, mas não me dava trela. Óbvio que a pessoa não vai admirar, a outra não te dá trela, né? Então, também não é isso.
Surgiram outras naturalmente, sem nem olhar na minha cara. Também não. Então, é essa aqui, ó. É natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Tá? Essa é a correta. Tanto que ele foi casado com uma atriz, né? Para quem não sabe, ele foi casado anos com a Marieta Severa, a dona Nenê, né? Da grande família, tá? Então, é essa a resposta correta. Ok, gente? Acabou. Acabou. Vocês fazem muita falta. Hashtag terceiro, eu amo vocês.